Boa noite, Haroldo, meus queridos e queridas. Uma boa noite a todos. Está muito devagar, né, Zé? Eu cumprimentei os desencarnados, agora eu vou cumprimentar os encarnados. Boa noite, pessoal! Sim, que eu gosto, com alegria, não é? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui hoje, nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de luz, de amor, de caridade. É um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui hoje para esse estudo dessa doutrina maravilhosa que tem ajudado a tantas pessoas. Cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que estão nos assistindo agora pelo YouTube, nosso site. A eles o nosso agradecimento. E cumprimentar o meu grande amigo, meu guru, meu grande companheiro, meu irmão de longa caminhada, Zé Eustáquio. Tinha muito tempo que a gente não se via, né, Zé? Seja muito bem-vindo a essa casa, viu? Um prazer estar com você aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Ô Sérgio, é um grande prazer quando nós chegamos numa casa espírita, numa outra cidade. Eu sou de Itaúna, não sei se vocês sabem, eu acho que quase todos devem saber, mas quando nós chegamos numa casa espírita e somos acolhidos, como o Sérgio me acolheu ali fora. Ele chegou e abriu os braços. Nó, que prazer te receber aqui. Então, desta forma, não tem como a gente não ficar feliz, não sentir bem quando nós chegamos na cidade. Então é um prazer muito grande estar aqui e estarmos à disposição para aprendermos com o Sérgio e com todos vocês, porque muitas vezes nós pensamos que estamos aqui ensinando, nós estamos aprendendo. As perguntas que são direcionadas, muitas vezes nos ensina mais do que as respostas. Não é? Então é um prazer muito grande, Sérgio. Obrigado mais uma vez, Zé. Bom, como foi colocado aqui pelo nosso companheiro Haroldo, o estudo de hoje, que antecede a palestra, que o Zé Eustáquio vai fazer daqui a pouquinho, é de perguntas e respostas. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Então, se os voluntários estão nas laterais aí com papel e caneta, basta levantar as mãos. E essas perguntas serão trazidas para nós aqui, né? Como já estão chegando. E as que nós tivermos condições de responder, nós vamos estar respondendo aqui para vocês. Já tem algumas que já chegaram para nós, e a pessoa fala o seguinte: eu vejo vultos na minha casa. Às vezes escuto alguém me chamando, mas não tem ninguém. Fico com medo. Tem hora que acho que estou ficando doida. Me falaram que é mediunidade. Poderia explicar isso? Olha, primeiramente, minha amiga, você não está ficando doida, né? Bem-vinda ao grupo, tá certo? Como se diz. Olha só, todos nós temos uma sensibilidade que nós chamamos, a doutrina espírita nos explica, que é mediunidade. Uns têm uma sensibilidade mais aflorada, outros menos, ou seja, uma mediunidade mais aflorada. E às vezes, nós podemos citar aqui um grande exemplo, né? Nosso querido e saudoso Chico Xavier, um médium fantástico. Chico, ele escutava, ele via, ele psicografava, ele recebia mensagens, né? Um dos médiuns mais conhecidos no mundo. Mas da mesma forma que ele, nós temos outros tantos, como Divaldo Franco, e entre nós todos aqui também. Nessa casa nós temos inúmeros médiuns, inclusive o Zé Eustáquio. Eu já tive a grata e alegria e satisfação de trabalhar com ele. Também é um médium de psicofonia, psicografia. Ele trabalhei com ele em outra casa espírita. E ele pode depois, inclusive, agregar mais sobre isso também, caso queira. Então, para você que fez essa pergunta e para vocês todos aqui, que estão aqui hoje e que estão nos assistindo, então mediunidade, meus queridos, mediunidade não é doença. Mediunidade é uma faculdade, é um dom. Você vem médium, você nasce médium, você vem com essa predisposição. E ela vai eclodindo com o tempo. Às vezes até muito jovem, outros na madureza, às vezes até. O mais importante de tudo que nós temos que fazer é o quê? Estudar sobre mediunidade, conhecer sobre mediunidade, como é que funciona esse intercâmbio com o plano espiritual. Porque a partir do momento que você começa a ter essa sensibilidade, como a nossa irmã coloca aqui para nós, que ela começa a escutar vozes, ela começa a ver vultos. E tem gente que vê nitidamente. Né? Mas passou uma pessoa aqui agora, ou escuta chamando, né? E tem a mediunidade também, não só da evidência, da audiência, mas também da psicofonia, ou seja, a incorporação. O médium recebe esse espírito, ou da psicografia, que vai escrever, premonição, são uma série de variados tipos de mediunidade, nos ensina, inclusive através do livro dos médiuns. Então, para vocês, e para você em especial, minha querida, estude mediunidade, estude. Comece a frequentar uma casa espírita séria. Aqui nós temos o grupo de estudo
aqui sobre mediunidade. Toda quinta-feira nós estamos estudando o livro dos médiuns. Temos os grupos de educação mediúnica. Então a pessoa vai começar a vivenciar isso para que ela possa conviver de forma tranquila e harmônica com esse dom. Porque caso contrário, mediunidade sem conhecimento, que nós chamamos de médium deseducado, ou seja, médium sem conhecimento, isso vira um transtorno na vida das pessoas. Imagina a pessoa tá lá no trabalho, está no ônibus, está em casa, começa a ver espírito, começa a escutar espírito, começa a incorporar espírito, e aí vira um inferno na vida da pessoa. Porque ela não tem o quê? O controle, ela não tem o domínio. Então você que tem que ter o controle da sua mediunidade. Mas isso só é possível através de bastante estudo, conhecimento, e procurando esse numa casa espírita. Tá certo? É isso mesmo, Sérgio. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta que foi direcionada para nós, porque ela tem a ver com o que você acabou de explanar, de trazer para nós aí. Tem um amigo que tem uma amiga e os dois nunca namoraram. E em determinado dia, os dois tiveram uma semana de sonhos iguais, um com o outro. E depois disse, basta. Ele sentiu que sua vida passou a ser tormentada. Pode ser espíritos atormentando a vida dele? Tem a ver com mediunidade, né? Por que tem a ver com mediunidade? Não quer dizer que todas as pessoas que são atormentadas por espíritos são médiuns, porque todos nós somos passíveis de sermos atormentados por espíritos. Mas tem a ver com mediunidade porque quando nós começamos a perceber que tem espíritos aproximando de nós com segundas intenções ou com primeiras intenções de comunicação, de perturbação, de nos trazer algum desconforto, é importante que nós possamos estudar a mediunidade, para nós sabermos como que eles atuam na nossa vida. E assim nós saberemos como lidar com estas influências que chegam até nós. Normalmente nos pegam desprevenidos, horário em que nós não temos ninguém para conversar, às vezes à noite, às vezes quando estamos sozinhos, concentrados, e aí começamos a perceber a presença de espíritos que possam estar querendo comunicar conosco ou pedindo socorro, porque não quer dizer que os espíritos se aproximam de nós só para nos perturbarem. Eles podem estar se aproximando de nós em busca de socorro. Pode ser até espíritos que nos amam, que se aproximam de nós e nos perturbam. Mas então não nos amam? Sim, nos amam, porque eles trazem uma energia própria do desencarnado que conflitam com as nossas energias de encarnados. E aí nós somos perturbados por esse conflito de energias. Então, é um processo que nós precisamos entender e só vamos entender estudando. E nada melhor do que estudar a mediunidade através do livro dos médiuns, como disse o Sérgio. Muito obrigado. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui também, pessoal. Engraçado que também é sobre mediunidade. O pessoal está mandando direto aqui. E a pessoa fala assim, eu estava numa festa, tinha muita bebida, muita música pauleira, e de repente tinha uma moça que começou a gritar e começou a quebrar tudo. Mesas, cadeiras, falando coisas estranhas. Teve que juntar 4 homens bem fortes para conseguir segurar ela. E depois de um tempo ela parou, voltou a si e perguntando o que tinha acontecido. Todo mundo assustado, falando que ela estava possuída pelo demônio. Eu já tenho um pouco de conhecimento da doutrina, mas um espírito tem esse poder de fazer isso com uma pessoa? Bom, tem muito mais do que vocês imaginam, meus queridos. Na verdade, nós vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, os espíritos podem influenciar as pessoas, né? E os espíritos respondem, muito mais do que imagineis, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, voltando um pouquinho naquela primeira pergunta e também sobre o que o Zé Eustáquio falou aqui,
A mediunidade, meus queridos, quando não educada, ou seja, quando a pessoa não tem conhecimento, não tem controle, ele vira um joguete fácil para esses espíritos que estão ali, nas mais diversas situações. Então, o próprio ambiente, quando ele coloca aqui, estava numa festa, muita bebida, muita música daquele jeito, né? Então, ali, fumo, talvez drogas, enfim. Então, quer dizer, isso tudo naquele negócio é um ambiente propício de energias, porque quem que você acha que está nessas entidades, né, nesses locais? Que tipo de entidade que está lá? Você acha que o André Luiz, né, vai estar numa festa funk, né? Vai estar lá, o pau comendo mesmo, e aí vai lá o ministro Lízio. Nada contra o funk, né? Nada contra, gente, não é isso não. Mas eu não gosto. Que música mais louca aqueles negócios lá, né? Enfim, ali tem entidades que são atraídas por aquele ambiente, tá certo? A bebida, o fumo, as drogas, sexo desvairado, enfim, né? Então, nós temos que entender que no plano espiritual nós temos uma quantidade enorme, mas enorme mesmo, de espíritos dessa natureza. Nós temos que compreender que quando a gente morre, meus queridos, não muda absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós falamos desencarnar. Simplesmente eu vou sair desse corpo, esse corpo vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, né? Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes, e eu serei então atraído, eu não vou não, eu sou atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui aqui uma pessoa de bom senso, se eu fui aqui uma pessoa durante a minha vida física, minha reencarnação, uma pessoa que pelo menos se esforçou para seguir os princípios, os preceitos de Jesus, vou estar em lugares bem agradáveis no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se for uma pessoa muito ruim, prejudicando pessoas, matando pessoas, roubando, enfim, vai ter lugares complicados. Se for uma pessoa que prejudicou a mim mesmo pelos vícios, por exemplo, quando você desencarna, você continua com as mesmas vontades. Se a pessoa que gostava de beber, de fumar, de usar drogas, quando ele desencarna, ele continua com as mesmas vontades. Só que ele não tem mais um corpo físico, né? Ele não consegue pegar um copo para beber. Então o que ele faz? Ele se aproxima de um encarnado que tem os mesmos gostos que ele tem e vai usufruir disso como um vampiro, né? Ele vai sugar a casa. Então é onde a pessoa induz o outro a beber, a fumar, a usar drogas. E ele bebe junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo com aquele suposto prazer. Por isso que às vezes você está num barzinho e a pessoa assim, põe um aí para mim, põe outro. O cara não para, porque tem um monte ali, ó. Sabe, Zé, eu queria que Deus me desse um poder, gente, mas é de 2 segundos, só 2 segundos. Você vai ter um poder de 2 segundos. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar o poder para todo mundo ver que tipo de espírito está perto dessas pessoas. Gente, vocês iam sair voando. O Zé depois vai lá nisso aí. Das reuniões mediúnicas, gente, que a gente participa e trabalha eu, como dirigente de reunião mediúnica, o tipo de espírito dessa natureza que são trazidos é uma coisa de louco. Se as pessoas pudessem ver o tipo de espírito que está ali perto dessa pessoa, bebendo com ela, enfiando a língua lá dentro da boca dela, sugando as energias, coisa pavorosa, né? E induzindo a pessoa a beber. E aí, quando é o caso que a pessoa é aqui, nesse caso, ela tem uma mediunidade aflorada, a entidade então se aproxima, faz essa incorporação, essa ligação de perispírito a perispírito. É como se o espírito não entra dentro não, sabe, gente? Mas eu vou fazer de uma linguagem aqui, mas para vocês entenderem. É como se o espírito entrasse dentro da pessoa e tomasse conta. Por isso a gente chama de incorporação. E aí ele toma conta daquela pessoa, e a pessoa perde totalmente a noção. E sai quebrando tudo mesmo, né? E quebra a cadeira, e quebra a mesa, quebra a garrafa, bate em todo mundo, bate nela também, bate nela própria, sai quebrando tudo, e depois, quando essa entidade se afasta, a pessoa volta assim, ué, o que aconteceu aqui, gente? Nossa senhora, quebrou tudo aqui? Não sabe, não lembra de nada, né? Então, porque de novo, como o Zé falou também, a gente já reforçou aqui, é de fundamental importância 2 coisas. Primeiro, para todo mundo, mas principalmente para quem é médium, o estudo, para que você possa ter conhecimento, ter domínio e ter controle da sua mediunidade. Porque quem manda em você é você mesmo. Eu que mando no meu corpo. Quando o espírito se aproxima, o Zé Eustáquio é médium. Só que ele vai dar passividade aonde? Aonde ele deixar.
numa reunião mediúnica séria, numa casa espírita séria. Se ele não tem controle, ele sai dando passividade aí no meio da rua, dentro do ônibus, em tudo quanto é lugar. Então, se eu chegar perto do Zé, seu Zé, levanta daqui agora, vai ali na parede e dá uma cabeçada na parede ali. Ele vai lá, nossa, doeu. Senhor. Por que você foi? Você mandou, senhor. Eu mandei, mas você foi porque você quis. Então, assim são os espíritos. Ele não tem esse poder, não. Ele vai se aproximar, né? Numa reunião mediúnica séria, meus queridos, o espírito se manifesta de acordo com o que o médium permite. Ele tem que deixar, não está na sua hora ainda, você fica quietinho aí. Daqui a pouquinho eu vou deixar. Então ele tem que dar permissão. Mas para isso existe treino, existe conhecimento, existe essa técnica toda, né? Nesse caso aqui, em tela que está sendo colocada aqui, a pessoa, né, essa jovem aqui, tem uma mediunidade aflorada, mas não tem conhecimento nenhum, ela não tem controle dessa mediunidade. Então o espírito fez gato e sapato dela. E isso aqui, meus queridos, acontece muito mais do que vocês imaginam. Aqui nesta casa, no Jesus de Nazaré, todos os dias, chegam pessoas aqui com mediunidade aflorada para a gente poder ajudar, para a gente poder orientar, tá certo? Então, estudem, né? E tem aqui, eu gostaria de sugerir a leitura de um livro para vocês, que estão aqui, para quem está aqui nos assistindo também. Chama-se Sexo e Destino. Nesse livro, psicografado pelo nosso querido saudoso Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira, ditado por André Luiz, esse livro é até interessante, porque o André Luiz, ele ia numa cidade, ditava um capítulo para o Valdo Vieira, depois ele ia noutra cidade, digitava outro capítulo para o Chico Xavier, e foi fazendo assim. Então o livro ficou meio sem pé, sem cabeça. Teve que juntar os dois médiums para dar o livro. Olha só. E nesse livro, o André Luiz nos ensina que ponto que chega a influência espiritual na vida de uma pessoa. De acabar com a vida de uma pessoa com relação à questão dos vícios, tá certo? Estudem esse livro aí, por exemplo. Ô Sérgio, eu vou pedir licença para mim entrar nessa resposta que você deu dessa pergunta aí, porque tem um assunto, você inclusive falou do assunto, que eu gosto muito, que é a questão de energias. Todos os lugares têm a sua energia própria. Tudo tem energia própria. Cada pessoa tem energia própria. E os ambientes têm energia própria. Nós vamos fazer as nossas escolhas do ambiente em que queremos frequentar, como disse o Sérgio. E eu pedi licença porque eu quero narrar uma experiência que eu vivenciei há pouco tempo. Eu fui fazer uma palestra numa cidade e foi um amigo meu que foi comigo dirigindo o carro, e ele é bem alto, bem forte, gordo, e ele gosta muito de comer. A gente sai para fazer palestras assim, tem que parar em algum lugar para ele suprir as suas necessidades, porque ele tem essa necessidade de alimentar, mas e eu não sou muito de comida. Eu como o necessário e está bom demais. E aí eu terminei de fazer a palestra, e aí a gente preparando para voltar para a nossa cidade, e ele falou comigo, olha, ali tem um sanduíche que é uma coisa fenomenal. Você precisa comer o sanduíche. Vamos lá comer o sanduíche? Eu falei, eu já conheço ele, né, e tal. Eu falei assim, tudo bem, vamos lá. Eu não ia privar ele de comer o sanduíche, que ele falou que era fenomenal, e numa cidade diferente. Falei, tudo bem. Só que quando chegamos assim, uma distância daqui, lá no fundo lá do salão, e o lugar onde produz o sanduíche, ele fica na penumbra, um lugar bem escuro, sabe? E aquilo, eu vi as pessoas, e algumas pessoas, e lá ele serve bebida também, e tal, e as pessoas bebendo. Era num fim de semana, e as pessoas estavam lá bebendo e comendo sanduíche. E eu vi as pessoas, foi chegando assim uma distância dessa, e eu comecei a passar mal. E eu fui passando mal, e aí eu falei com ele, olha, você pode ir lá comprar o seu sanduíche, para o carro mais distante, e eu não vou lá não. Mas por que você não vai? Eu falei, não, vai lá comprar seu sanduíche. Não, se você não for, eu não vou, por que você não vai? Aí eu contei para ele, eu estou passando mal, já comecei a fazer vômito, então eu estou passando muito mal. Aí ele falou, mas você é chato demais, ele falou comigo, né? E aí eu falei assim, ele falou, não, então eu não vou também. Nós vamos para Itaúna e lá tem um sanduíche também gostoso, a gente come o sanduíche lá. E a gente voltou para Itaúna.
E quando a gente estava comendo o sanduíche, ele falou assim, agora me conta, por que você está passando mal? Eu falei, porque quando a gente foi aproximando, veio uma nuvem de lá do local onde estavam fazendo o sanduíche, e essa nuvem tinha vários espíritos que estavam vindo na nossa direção, e eu comecei a perceber aquelas energias chegando até mim e comecei a sofrer as influências daquelas energias. E eu tinha terminado de fazer uma palestra, entende-se que eu estava todo protegido, né? Mas não é bem assim. É questão, primeiro que é questão de afinidade, as minhas energias não são tão boas, mas segundo é que eu estava fazendo uma palestra em vibrações muito melhores, e quando eu percebi as vibrações num teor mais baixo, elas começaram a me afetar antes de chegar até mim. Então eu tive que rapidamente não receber aquelas influências, porque eu ia acabar passando mal. Então eu estou narrando isso porque é uma experiência interessante, eu achei ela muito interessante, para que todos nós, todos, devemos fazer as nossas escolhas do ambiente em que queremos frequentar, dos nossos pensamentos, das pessoas que queremos ao nosso lado. É por isso que eu falei para vocês que na hora que eu cheguei, que o Sérgio abriu os braços, eu falei, poxa, estou em casa. Né? Por quê? As energias que ele me passou na hora que ele me acolheu, maravilhosas. Então a gente tem que saber, no mínimo, perceber esse teor energético que chega a cada um de nós a todo momento. Mas quando nós compreendermos melhor esse mundo energético, esse mundo espiritual, não é que eu tenho que ser espírita, não é que eu tenho que compreender todo mundo espiritual, mas eu tenho que saber as energias que eu estou recebendo em cada momento, em cada lugar. É só eu ficar um pouco mais atento, não é? Tem uma outra pergunta aqui. Pode-se dizer que mudar de país ou localidade é estar fugindo do planejamento de vida feito no plano espiritual antes de reencarnar? É muito interessante essa pergunta. E eu gosto também porque é um assunto que mexe muito comigo, porque eu trabalho muito com isso, né, com esse tipo de assunto, com estas questões que chegam até as pessoas. Porque não quer dizer que eu vou mudar de país, ou de cidade, ou de lugar, porque eu estou fugindo, como sendo uma fuga do meu projeto de vida. Eu quero acreditar que todos sabem que quando vamos reencarnar, nós fazemos um projeto de vida. E esse projeto de vida, nós procuramos desenvolver este projeto de vida nas nossas ações, na nossa vida diária, na nossa família, no nosso trabalho e onde vivemos. Nós vamos desenvolvendo esse projeto. Agora, não quer dizer que mudar de lugar eu estou fugindo desse projeto de vida, não. Porque muitas vezes o meu projeto de vida está me chamando lá na outra cidade. Eu tenho algum planejamento para fazer, para desenvolver alguma coisa na outra cidade. Eu fui chamado, eu fui despertado pelo interesse de estar na cidade tal, né? E eu acabo atendendo a este chamado. Mas eu quero dizer o seguinte, e é importante isso aqui, aliás, tudo é importante, mas isso é muito importante, que quando eu estou insatisfeito em algum lugar, eu preciso fazer uma reflexão pessoal profunda, que inclusive vai ser tema do nosso assunto daqui a pouco na palestra. Vou falar bastante sobre isso. Então eu preciso aprofundar em mim mesmo, fazer uma reflexão profunda. O que está me deixando insatisfeito? Porque às vezes eu saio da minha cidade, ou do convívio de pessoas, ou do ambiente onde eu vivo, ou do trabalho, e procuro outros ambientes, outros trabalhos, outra cidade, em busca de solução daquele problema que eu estou vivendo de insatisfação, e pode ter certeza que se o problema é interior, eu vou levar ele comigo. Eu não vou desfazer do problema, porque não é porque eu vou mudar de cidade que o problema vai acabar.
Então, por isso, eu preciso fazer uma reflexão interior. O que está me deixando insatisfeito? Né? O que eu posso fazer para mudar isso? E chegar bem na outra cidade. Se eu quero ir para outra cidade, vá, mas que eu chegue lá bem, já pensando, poxa, vou desenvolver todo um projeto, eu estou vindo aqui porque eu quero mudar a minha vida com novos projetos, com novas propostas de vida. Isso faz parte do projeto de vida. Não quer dizer que eu esteja fugindo do meu projeto de vida, não. Né? Bom, uma pergunta que nos chega aqui. A pessoa fala assim: a criança que tem o sono perturbado fala que vê pessoas, conversa dormindo, pode estar vendo espíritos? Criança de 5 anos. Com certeza. Olha só, meus queridos. Todos nós, principalmente quando a gente está dormindo, nós entramos num processo até de desdobramento. Tá certo? Isso é muito comum acontecer, adultos e crianças. Tá certo? Só que no caso de criança, é muito mais ainda. Porque a criança nos ensina a espiritualidade, até os 7 anos, ela ainda não está totalmente completo o seu processo reencarnatório. Ou seja, ainda está se ajustando o seu perispírito e tudo mais. Então, até os 7 anos, é muito comum uma criança, não só quando ela está dormindo, mas em vigília também, ou seja, quando ela está acordada. Ela vê espíritos. Isso é muito comum. É o que normalmente algumas pessoas chamam assim, está vendo os amiguinhos invisíveis. Né? Aí eles ensinam, são amiguinhos invisíveis da criação da cabeça dela. Não, ela está vendo mesmo. Ela está vendo porque ela tem uma percepção muito maior do que o adulto, que não tem mediunidade aflorada, né, diga-se de passagem. Então ela tem uma capacidade muito grande de ver ali, principalmente até os 7 anos, esses espíritos. Depois isso vai se ajustando, a não ser quando a pessoa vem já com essa predisposição mediúnica mesmo. Então ela vai ser médium ali e realmente vai continuar com essa mediunidade depois, tá certo? Então, no caso da criança, é tratar isso de uma forma muito natural. E principalmente a questão da oração, meus queridos. Orar com a criança antes dela dormir, fazer o culto do lar. Nós temos aí o evangelho para criança e adolescente, evangelho que dá para fazer o culto do evangelho no lar com as crianças, para ficar uma coisa mais agradável para elas. Trazer a criança e o adolescente no Departamento da Infância e Juventude, na Escola de Paz, na evangelização infantil, que é de fundamental importância para já começar a lidar com essa situação. Depois isso aí vai se ajustando com o tempo, tá certo? Nós temos vários casos aqui que às vezes, outro dia mesmo, chegou um casal aqui com a criança, né, muito assustado, e falou assim, porque nós queremos ajuda, né, o pessoal, eles não tinham conhecimento da doutrina espírita, eram muito católicos e tudo, né, então não tinham conhecimento da doutrina, chegou aqui e falou assim, nós estamos com um problema em casa. Falei, o que foi? Não, porque o nosso filho falou que está conversando com o avô dele, né, assim, como assim? Todo mundo conversa com o avô, só porque já desencarnou. Tá. Né? Ela não falou desencarnou, ela já faleceu, né? Ela nem sabe o que é desencarnação. E aí eu falei, mas como é que foi o caso? E ali a criança contando para os pais que todos os dias o avô Zezé, que era o avô dele, o avô Zezé vem aqui brincar comigo. Aí a mãe ficou assustada, que era o pai dela, né? Que já havia desencarnado antes do filho dela nascer. Então ele não havia conhecido o avô. Então como que ele conhecia o avô? Como é que estava brincando, né? Falava assim. E aí pegaram o álbum da família. Assim, então mostra aqui quem que é. Eu assim, esse aqui, ó. Ele vem aqui todo dia. A mãe ficou doida, né? Ali, meu Deus do céu. Aí eu falei com essa minha filha, agradeça a Deus por seu pai estar bem, estar vindo aqui para matar a saudade dele, para poder trazer boas energias, né? Então é muito comum acontecer. Se a questão ficar aí com esse sono perturbado, pode ser entidades que estão perturbando o sono da criança. Então procure ajuda. Venha aqui na casa, converse aqui com o pessoal do acolhimento fraterno, tratamento espiritual, e vão te orientar como fazer o culto do evangelho no lar, fazer um tratamento espiritual, se realmente for o caso. Tá certo? Segundo a doutrina espírita, somos nós que escolhemos as provas. Eu posso escolher ser um gênio na próxima encarnação? Boa pergunta. Pode sim. Não sei se será.
não sabemos se estamos preparados para sermos um gênio. Porque às vezes nós pedimos, segundo a espiritualidade, nós pedimos muita coisa quando estamos preparando para reencarnar, que nós pensamos que possam nos ajudar na encarnação futura. Só que a espiritualidade sabe o que nos convém. Deus, ele nos oferece o que nós podemos carregar. Nada além daquilo que nós podemos aproveitar na encarnação. Então, nós vamos receber a oportunidade de desenvolvermos o conhecimento, o desenvolvimento, com o nosso esforço, com a nossa obrigação de estudar, porque muitas vezes nós ficamos naquela expectativa, eu vou nascer um gênio, eu não preciso nem estudar, porque a gente vê aí nas histórias, né, nas propagandas, nas comunicações, nas reportagens, falando de pessoas, de jovens que nasceram gênios e que estão, que nem passar pelos estudos, frequentar as escolas de forma adequada e normal, como a maioria de nós passamos, eles não precisam porque já estão avançados, mas as coisas são de acordo como tem que ser. Então, a nossa passagem na formação acadêmica, nos cursos que vamos percorrer, desenvolver, faz parte da nossa trajetória, do nosso desenvolvimento. Eu estava, inclusive, falando com as minhas filhas que um prejuízo que elas têm, eu ainda tenho 2 filhas ainda que ainda estão fazendo faculdade, as mais novas. E aí eu falando o prejuízo delas com a pandemia, por não estar tendo aula presencial. Porque a aula presencial forma também, porque eu tenho contato com com o outro. Eu me relaciono com as pessoas e eu aprendo com as pessoas. Eu não só aprendo com o curso acadêmico, mas eu aprendo com as pessoas. Em estar com o outro, eu vou estar aprendendo sempre, né? Então, nós precisamos e devemos percorrer os cursos que nos são facultados pelas escolas do nosso país, do nosso planeta. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim, aquelas pessoas que não nascem médiums, conseguem desenvolver através dos estudos a ponto de trabalhar na causa? Olha só. Importante a gente ressaltar aqui, meus queridos e queridas, que médiums somos todos nós. Todos nós temos uma mediunidade. Uns mais, outros menos. Sempre temos uma sensibilidade. A questão de que você vai vir um médium do tipo, né? Que as pessoas falam, quando você fala em médium, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é Chico Xavier, né? Divaldo Franco. Então você recebe espíritos, você vê espíritos, você escuta espíritos, você psicografa livros e tal, né? Isso é um tipo de mediunidade bem aflorada, tá certo? Outros, como nós falamos aqui em perguntas anteriores, uma sensibilidade mais, né, menos aflorada, tá certo? Agora, essa questão da mediunidade, você vai tê-la, tá certo? Da forma como foi essa programação no plano espiritual, como foi colocado aqui agora também, se pode vir ou não pode vir. Então é o que é melhor para nós, a espiritualidade é que sabe. Então nos ensina André Luiz nas suas obras, que lá nos processos reencarnatórios, você vem com essa predisposição, você vem com toda a sua programação, olha só, vem com uma programação ali, tudo que você vai passar para o seu melhor aprendizado aqui. Então são as provas, as expiações que nós passamos no decorrer da nossa existência. E mediunidade, você pode trabalhar mediunidade em todos os sentidos. Você pode trabalhar mediunidade, não é só na incorporação de espíritos, não. Você trabalha mediunidade aonde? Mediunidade com Jesus, é no trânsito, é dentro do seu trabalho, é dentro do seu lar, é na casa espírita, é ali na rua com uma pessoa em situação de rua, é com o pobre, é com o colega que está precisando de um ombro. Isso é mediunidade, né? É levar uma pessoa que está precisando ali de um socorro para levar no hospital, então você é médium de transporte. Você põe dentro do carro e leva a pessoa lá. Então, mediunidade é de todos os sentidos. Então, essa mediunidade, você vai estudando, você vai entendendo, e você pode trabalhar na reunião mediúnica não só como médium de psicografia ou de psicofonia.
Você pode trabalhar com médium de sustentação da reunião, que a reunião ela precisa dessa energia que o Zé falou no início aqui. Toda aquela energia que é, é muito dispendioso para o médium ali. Então, o passista, nós temos aqui os médiums que estão aí nas laterais, por exemplo, são médiums passistas, que nós chamamos aqui agora nesse momento de socorristas. Então, ele vai lá aplicar o médium, então, vai aplicar o passe em você. Então, é um médium passista. Ele não precisa necessariamente de incorporar ali a entidade. Então, como eu disse, nós temos essa questão dessa programação no plano espiritual. Então, você vem com várias predisposições de passar com uma série de situações. E até é importante a gente ressaltar essa questão da programação, meus queridos, que outro dia a pessoa me perguntava, então, como foi colocado aqui, eu posso vir assim, eu posso vir assado? Ou mesmo quando você vem passando por muitas situações muito complicadas e difíceis na sua vida. E aí a pessoa começa a estudar um pouco mais a doutrina espírita e vai ver que tudo é uma questão de relação de causa e efeito, de ação e reação. Então, se eu estou passando por uma situação muito difícil aqui hoje, na minha vida, seja na questão de relacionamento, seja na questão de saúde, seja na questão financeira, isso tem reflexo, com certeza, nas minhas existências anteriores. Nós colhemos o que nós plantamos. Então, no processo reencarnatório, você vem para passar por uma série de situações para o seu próprio processo, progresso evolutivo, para que você possa melhorar naquilo, né? Então, às vezes a pessoa vem com problemas de saúde terríveis, mas aí, então o castigo de Deus? Claro que não, é um processo de reeducação. E aí eu quero até enfatizar um pouquinho mais nisso aqui, apesar do nosso curto espaço de tempo hoje, mas para que as pessoas possam ter também uma fé de que as coisas não precisam ser necessariamente do jeito que foi programado. Aí as pessoas falam, mas como assim? Então, se eu fiz uma programação lá, participei dessa programação que, via de regra, nós participamos do nosso processo reencarnatório. Só que a gente, às vezes, pede uma coisa e a espiritualidade diz, não, você não está preparado para isso. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero vir rico. Eu quero vir rico, bilionário, porque aí se eu vier com muito dinheiro, eu vou ajudar os pobres tudo do mundo, eu vou ajudar todo mundo, né? Aí ele reencarna rico. Aí chega aqui, o que acontece? Avarento. Quanto mais tem, mais quer. Não ajuda ninguém. Aí chega no plano espiritual, sofre. Ai, meu Deus, o que eu fui fazer na minha vida? Não quero vir rico, mas não, eu quero vir pobre. Eu quero vir miserável. Porque aí eu venho pobrinho, porque aí eu não quero saber de nada desse negócio de dinheiro. Aí vem pobre, não tem nem para si. Aí chega aqui, miséria de vida, não tem base não tem nada para nada. Gente, a gente tem que entender por que a gente está passando por aquela situação. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui e me perguntam, Sérgio, mas então quer dizer que eu estou passando por uma situação tão difícil na minha vida? Então, isso já está programado, né? É o meu destino. Aí eu falo, sim, está nessa programação, você vai passar por essa situação. Então, não adianta nada, né? Fazer o quê? Eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Agora aguenta, né? Quem mandou ser ruim no passado, vai ver que eu era dono de escravo, né? Que agora eu estou nessa pindaíba danada, nessa dificuldade danada. Então, só me resta resignar, né? E chorar, porque é o destino, né? Aí eu falo assim, não é bem assim. Como não é bem assim? Não tem um destino? Assim, tem. Então, ele não está traçado? O meu destino não está traçado? Está. Então, mas ele não é definitivo, meus queridos. Existe um destino, existe essa programação. Ele está traçado, mas ele não é definitivo. Essa reencarnação não é definitiva, o que está traçado. Você pode mudar. Você pode mudar a sua existência através das suas ações, das suas atitudes. Você pode mudar para melhor ou pode mudar para pior ainda. Aí é porque entra o nosso livre-arbítrio. Está uma programação para você fazer, mas você não quis. Você mudou, então vai ficar pior ainda. Ou você pode melhorar. Porque não existe o ditado que fala, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas se você aprendeu pelo amor, por que então você tem que sofrer? Então isso pode mudar a sua existência. Ou seja, nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha que coisa maravilhosa. Você vem com uma programação que você vai passar por uma situação muito complicada. Mas você aprendeu. No decorrer da sua existência, você mudou aquilo tudo. Você não há necessidade de você passar por aquilo mais. Porque você já aprendeu, você já mudou. Então há o quê? Uma reprogramação. Às vezes a pessoa está com uma programação, por exemplo, passa com câncer. Mas ela já passou por aquela situação e aprendeu aquilo ali e melhorou-se. Então ela vai ter uma úlcerazinha, uma gastrite, qualquer coisa assim. Né? Então isso é amenizado. E quem nos ensina isso? Quem nos ensina isso é Hamed.
esse grande espírito de grande escola, que tem um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que se chama Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Hamed dita isso ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. E tem uma lição neste livro intitulada Reprogramação, é a sua lição primeira, e que nos ensina, Hamed, depois vocês vão ler lá, ele nos ensina que nós podemos mudar a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, olha como que Deus é maravilhoso, te dá o livre-arbítrio para você mudar a sua vida, para melhor ou para pior. E nessa lição Reprogramação ele fala mais ou menos assim, nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Ele ainda fala assim, tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Ele ainda fala assim, portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Ele finaliza assim, reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. E é assim que tem que ser. Muito bem, Sérgio. Essa recordação aí da mensagem de Hamed, eu vou até pegar um gancho para responder essa pergunta aqui, porque é maravilhosa, né? Essa fala do Hamed. A pergunta que fala é o seguinte, sou a única espírita da família, todos católicos. Às vezes me sinto sozinha. O que fazer nesses momentos angustiosos? A gente sabe que é realmente doloroso, porque quando nós descobrimos algo que toca o nosso coração, gostaríamos de distribuir isso que chega para nós, que nos toca, que nos emociona, que nos ilumina, com toda a família e com todas as pessoas que amamos. Só que nós escolhemos a família que vamos nascer, como disse o Hamed, né? Então nós estamos na família que precisamos. E muitas vezes nós estamos sozinhos como espírita. Não quer dizer que somos melhores do que aquelas pessoas, porque são católicos, porque são protestantes, né? Estamos todos na jornada, na caminhada. E o mais importante é quando cada um faça a sua parte e começa a aproveitar os conhecimentos já adquiridos na sua religião para o seu aprendizado. E não para o aprendizado só do outro, mas principalmente para o seu aprendizado. Porque isso faz com que as pessoas nos observem e faz com que as pessoas falem, poxa, deve ser muito bom esse tal de espiritismo, porque a pessoa está cada vez melhor. Então, cabe a nós fazermos a nossa caminhada e demonstrarmos para as pessoas que o nosso caminho é um caminho de excelência. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, é um caminho de excelência. Então, nós podemos mostrar com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, dentro da casa, embora não tenha aquela afinidade que gostaríamos, né? Mas nós podemos fazer a nossa parte. Verdade. Bom, nos instantes finais aqui, nós vamos responder mais uma pergunta aqui. As demais ficam para uma próxima oportunidade. E a pessoa fala assim, o que devo fazer com os bens do falecido? Primeiro os meus sentimentos, né, para a pessoa. Veja bem, meus queridos, isso é uma pergunta realmente que às vezes incomoda a pessoa. Né? Ali um ente querido desencarna e aí tem os bens pessoais dele. Lá aí tem as questões da herança, já existe aquele desgaste todo da legislação e tudo que já, né, que não contempla as questões espirituais, e aí a pessoa já está ali fragilizada e tem que lidar, inclusive, com a questão da herança e tudo mais. Mas o que a espiritualidade nos recomenda, meus queridos? Ela nos recomenda aguardar
pelo menos 6 meses antes de dispor daqueles bens pessoais. Por quê? Existe um eco de ligação ainda muito forte entre o espírito recém-desencarnado e aquelas coisas que ele usava constantemente. É claro que isso não é para todos os espíritos, tem espírito muito mais evoluído. E nós vamos achar isso num livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que se chama Na Hora do Adeus, pelo espírito de Luiz Sérgio. E tem uma palestra da minha autoria, né, para vocês depois aqui, para quem está aí nos assistindo também. Depois entra lá no site e vai ver essa palestra lá, Velório na Hora do Adeus, né, da autoria minha, de Sérgio Bebiano. E lá eu trato de uma forma bem didática o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, como que nós devemos nos comportar nos velórios, o que nós devemos fazer depois do enterro, como que a família deve agir dentro do lar, e também falamos sobre essa questão também dos bens do falecido. Então a espiritualidade nos orienta e nos sugere que aguardemos ali 6 meses antes de dispor daquelas coisas pessoais. É claro que nas outras questões de imóveis e tudo mais, a legislação nossa, né, civil, ela não contempla as questões espirituais. Aí você tem que realmente se ajustar aquilo ali no inventário. Mas a gente sempre tem aquelas coisinhas, né, Zé, que a gente guarda. Quem aqui que pode falar assim, não tem apego a nada? Gente, você tem ali aquela bijuteria, é um tênis, é uma roupa, é uma camisa. Não te serve mais, porque na pandemia você já engordou, sabe como? E eu vou te falar, você não vai emagrecer. Então, quer dizer, você pode doar isso aí, mas você não doa, não empresta e não serve para você. E já saiu de moda. Você nem usa, mas ela é tão bonitinha, nossa, olha que gracinha, né? E a gente quer trem pegando. Quando você desencarna, aí fica trem lá no guarda-roupa, né? Aquele monte de roupa. Então, muitos espíritos que são trazidos na reunião mediúnica, minhas coisinhas, como é que eu vou fazer com as minhas coisinhas, né? Então, a espiritualidade nos orienta que a pessoa deva aguardar um pouco ali, até que esses laços, né, essas energias todas que ligam ainda aquele espírito, aquelas questões materiais, elas possam ser dissipadas. E aí depois a gente sugere, né, disfarça, que vou sugerir, cada um vai fazer o que acha melhor, eu sugiro que doe para uma entidade que vai fazer aí, né, a destinação aí para essas pessoas necessitadas, que seria o mais ideal, que com certeza o espírito depois vai ficar até muito agradecido, tá certo? Mas assistam essa palestra, Velório na Hora do Adeus, vocês vão ver muitas coisas interessantes lá, que acontecem no nosso dia a dia e que a gente nem percebe. Eu vou muito em velório, as pessoas me convidam para ir, para fazer até uma oração. Gente, o que a gente menos vê no velório é prece. O que a gente mais vê no velório é conversa fiada, é piada, é bebeu ali e comida. Eu já fui em velório, que é uma verdadeira festa. Nossa senhora, café, todo mundo comendo, bebendo e tudo. Bebida alcoólica, inclusive, tinha no velório. De menos oração. Falando mal do coitado, do defunto lá, né? Fazendo negócio, vendendo carro, combinando viagem, combinando pescaria. Lugar bom para vender carro é velório. Está todo mundo lá, quer o meu carro, não sei o quê. Gente, e o coitado, não raro, nos ensina a espiritualidade, não raro, está ali junto ainda aquele corpo físico, muitas vezes. Escutando tudo aquilo, perturbado, sem entender direito o que está acontecendo. Então, o que a gente tem que ter? Gente, se for para ir no velório só para cumprir uma obrigação social, como muita gente vai, fique em casa, fique quietinho lá, mentaliza aquela pessoa, faz uma prece, você vai ajudar muito mais. Mas se for, vá com o coração aberto para realmente levar boas energias, uma boa prece, respeitar aquele ambiente, respeitar aquele recém-desencarnado e o luto da família, né? Vejam isso lá na palestra e vejam isso também no livro Na Hora do Adeus. Bom, nosso tempo infelizmente já se esgotou, né? A gente tem muitas outras perguntas, mas eu quero agradecer aí mais uma vez a presença de cada um de vocês, aos nossos queridos amigos internautas também, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Um grande abraço a todos, meus queridos, e muita paz. Muito obrigado a todos também, mas daqui a pouquinho nós estamos aí com a palestra.